Se você quer saber como construir imagens formadas por lentes esféricas e quais as características dessas imagens, essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a terceira aula aqui no canal sobre lentes esféricas. Na primeira aula falamos aí da nomenclatura e do comportamento óptico de cada lente. Na segunda aula falamos sobre os raios de luz notáveis. E agora aqui na terceira aula vamos fazer a construção de imagens que vão ser formadas aí por essas lentes esféricas e também vamos ver as características dessas imagens. Vou começar com as lentes convergentes. Aqui a gente tem a representação de uma lente convergente. Vou traçar o eixo principal, que passa pelo meio da lente. Vou marcar o centro óptico, bem aqui onde o eixo cruzou com a lente. Vou marcar o foco aqui do lado esquerdo, que é do lado que vai vir a luz. Esse aqui é o foco objeto. Lembra que a lente tem dois focos. O foco objeto, que é referência para os raios de luz que chegam. E o foco imagem, que é referência para os raios de luz que saem. E vou marcar aqui o ponto antiprincipal objeto, que ele mede aqui uma distância equivalente a 2 vezes a distância focal. Então, por exemplo, se do O até o F medir 5 centímetros, do O até o A tem que medir 10 centímetros. Sempre o dobro da distância aqui do F até o O. Aqui eu vou marcar o ponto antiprincipal imagem. No caso, o antiprincipal objeto, referência para os raios de luz que chegam. E o antiprincipal imagem, referência para os raios de luz que saem. Quais são os 4 raios de luz notáveis que vimos na última aula? Você tem lá um raio de luz que chega paralelo e aí ele sai pelo foco imagem, certo? Paralelo que é o eixo principal. E se ele entrar aqui pelo foco objeto, na hora que ele incidir na lente, ele vai sair do outro lado paralelo ao eixo principal. Se o raio de luz incidir sobre o centro óptico, ele continua normalmente o seu percurso. E se um raio de luz aqui passar pelo antiprincipal objeto, quando ele incidir na lente, ele vai atravessar e vai sair pelo antiprincipal imagem. Então lembre desses 4 raios de luz que eles vão nos auxiliar a construir as imagens que vão ser formadas. Primeiro, eu vou colocar aqui um objeto que vai estar antes desse ponto aqui, antiprincipal objeto. No caso, esse objeto pode ser uma fonte de luz primária, que emite luz própria, ou fonte de luz secundária, que reflete a luz. Pode ser, por exemplo, uma pessoa na frente de uma lente, uma árvore na frente de uma lente, uma vela, não tem problema. Isso aqui é uma representação genérica que eu estou fazendo aqui utilizando essa seta. O que a gente vai fazer? Vamos pegar 2 raios de luz que vão sair bem da pontinha aqui do objeto. Eles vão incidir na lente e vão atravessar a lente, já que vai ter aqui o fenômeno da refração. Quando vimos lá nos espelhos esféricos, tinha reflexão, então o raio de luz voltava para o lado que estava o objeto. Agora aqui não, aqui ele vai atravessar a lente. E aí, aonde os raios de luz se encontrarem, os raios, no caso, os refratados, do outro lado aqui da lente, vai ter a formação da imagem. Então vamos lá. Primeiro eu peguei aqui um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal. Quando ele incidir na lente, ele vai atravessar e vai sair pelo foco imagem. Agora, eu vou pegar aqui um raio de luz que vai passar pelo centro óptico. E quando ele passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Peguei 2 raios de luz. Está vendo que eles se encontraram aqui nesse ponto? Então é aqui que vai se formar a imagem. E olha só, esse pontinho aqui onde os raios de luz estavam juntos é o pontinho aqui da extremidade do objeto, onde eles se encontraram é o pontinho aqui da extremidade da imagem. Aí é só você completar do eixo principal até esse ponto, ok? Aqui no caso, pessoal, dá para ver que a imagem se formou entre o foco imagem e o antiprincipal imagem. Agora vamos ver as características da imagem formada. No caso, essa imagem aqui vai ser uma imagem real. Por quê? Porque como na lente os raios de luz estão atravessando, está tendo aí a refração, essa imagem é formada realmente pelos raios de luz. Quando que vai ser virtual?
quando a imagem estiver aqui do mesmo lado do objeto, porque aí teremos que fazer um prolongamento dos raios de luz que foram refratados. Então, essa imagem é real. Essa imagem, dá para ver muito bem que ela é menor do que o objeto, certo? É um jeito fácil de perceber, sempre que quem estiver mais próximo aqui da lente vai ser menor, certo? Aqui, no caso, o objeto está mais distante da lente do que a imagem. E outra característica é que a imagem é invertida, de ponta cabeça. Mas como já falamos lá na aula sobre espelhos esféricos, sempre que a imagem é real, a gente tem essa imagem invertida. As imagens virtuais sempre vão ser direitas, vão ser lá em pezinhos igual ao objeto. Outra coisa importante, por que eu não tracei os 4 raios de luz importantes? Porque eu preciso apenas do cruzamento deles, né? Então não precisa passar aqui os 4 raios que vão se encontrar no mesmo ponto. 2 já são suficientes. Agora vamos aqui para o próximo caso. Agora vamos colocar o objeto bem em cima do ponto antiprincipal objeto. Vamos pegar 2 raios de luz que saem aqui da extremidade do objeto. Primeiro, esse raio de luz que está vindo paralelo. Quando ele atravessa a lente, ele vai ter que sair pelo foco imagem. Agora eu vou pegar um raio de luz que vai passar aqui pelo centro óptico e ele não sofre desvio. Olha só onde eles se encontram, bem no ponto antiprincipal imagem. Então a imagem vai se formar em cima desse ponto. E olha só, nesse caso a imagem também é real, já que é formada pelos próprios raios de luz que foram refratados. Essa imagem é do mesmo tamanho, e a única opção para termos imagens do mesmo tamanho, aqui nas lentes convergentes, é quando o objeto está em cima do ponto antiprincipal objeto. E também essa imagem é invertida, está de ponta cabeça, já que é uma imagem real. Agora vamos para o próximo caso. Eu vou colocar o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. Vou pegar 2 raios de luz aqui que vão sair da extremidade dele. O primeiro é um raio de luz que vai paralelo. Quando ele atravessar a lente, ele vai sair pelo foco imagem. E vou pegar aqui esse que eu sempre aconselho pegar, né? Que é o raio de luz que passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Olha onde eles se encontram, depois do ponto antiprincipal imagem. E nesse caso aqui, dá para ver que a imagem ficou maior. Então, é uma imagem real, certo? Porque é formada realmente pelos raios de luz que foram refratados. É uma imagem maior do que o objeto, claramente dá para ver aqui. E é uma imagem também invertida, tá de ponta cabeça. Agora, o outro caso, eu vou colocar o objeto em cima do foco. Vocês lembram lá no espelho côncavo, quando colocamos um objeto no foco, que não se formava a imagem? No caso, a imagem estava lá no infinito, era uma imagem imprópria. Vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa aqui agora. Vou pegar aqui 2 raios de luz. O primeiro vem paralelo. Quando ele atravessar a lente, ele vai sair pelo foco imagem. E o próximo ele vai passar pelo centro óptico sem desvio. Esses 2 raios de luz aqui refratados, eles não se encontram depois da lente. E mesmo que eu prolongue eles aqui do outro lado, também não tem um encontro, já que os raios de luz são paralelos. Então a gente não vai enxergar a imagem. Essa imagem, falamos que ela está no infinito. É uma imagem imprópria. Agora vamos ao quinto e último caso para lentes convergentes. Eu vou colocar o objeto entre o foco e a lente, certo? Entre o foco e o centro óptico. Olha só, vou pegar um raio de luz que vem paralelo. Quando atravessar a lente, sai pelo foco imagem. E vou pegar um raio de luz que passa pelo centro óptico. Quando ele passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. O que dá para perceber? Que esses 2 raios de luz aqui refratados, eles estão divergindo um do outro. Então, eles não vão se encontrar aqui na frente da lente. O que eu vou fazer? Vou prolongar esses raios de luz refratados do outro lado, do mesmo lado aqui está o objeto. Olha só, prolonguei esse raio de luz vermelho. Agora eu vou prolongar o outro, o verde. Está vendo que o prolongamento deles se encontram nesse ponto aqui? Então, é aqui que vamos ter a formação da imagem. Agora, essa imagem não é real, ela é uma imagem virtual. Por quê? Porque a luz atravessa a lente. Então, os raios de luz que refrataram estão aqui na frente.
não do lado que está o objeto. Então, do lado que está o objeto, tivemos que fazer o prolongamento dos raios de luz refratados para achar a imagem. Então, uma imagem virtual. Essa imagem é claramente aí maior do que o objeto e ela é uma imagem direita. Toda imagem virtual sempre vai ser direita, em pezinho aqui igual ao objeto. Agora, vamos ver o caso para lentes divergentes. Vocês vão ver que qualquer lugar que eu posicionar aí, no caso, o objeto, teremos sempre o mesmo tipo de imagem sendo formada. É bem parecido com o que acontecia lá com os espelhos convexos. Olha só, peguei a lente divergente, tracei o eixo principal. Aonde o eixo principal encontra a lente, eu marco o centro óptico. Aí eu marco o foco. Lembra que o foco para a lente divergente está do lado que não está o objeto. Está do lado que a luz vai ser refratada. Aqui eu tenho foco imagem, o F'. Aqui eu tenho o ponto antiprincipal objeto, do mesmo lado do foco objeto. E aqui o ponto antiprincipal imagem. Eu vou posicionar o objeto aqui antes desse ponto antiprincipal imagem, certo? Vou pegar dois raios de luz importantes aí. Primeiro que vem paralelo, só que quando ele sai, ele tem que divergir. Não esqueça que essa lente é divergente, então o raio de luz tem que se espalhar. Então eu vou tomar como referência o foco imagem. Ele teria que sair pelo foco imagem, mas o foco imagem está do mesmo lado aqui do objeto. Então faz um pontilhado aqui e depois continua ele do outro lado. Esse aqui é o raio de luz refratado, está divergindo. Vou pegar mais um raio de luz, o que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Dá para perceber que esses dois raios de luz aqui não se encontram. Porém, o prolongamento deles se encontra aqui do mesmo lado que está o objeto. Então é aqui que vai se formar a imagem. Essa imagem vai ter as seguintes características. É uma imagem virtual, já que ela foi formada aqui pelo prolongamento dos raios de luz refratados. Ela é uma imagem menor do que o objeto, claramente dá para ver. E ela também é uma imagem direita, já que toda imagem virtual é direita, é em pezinho aqui. E você pode mudar a posição desse objeto, que você vai ver que a imagem sempre vai ter essas três características. Olha só, eu até fiz o desenho aqui. Aqui eu coloquei em cima do ponto antiprincipal, a formação da imagem aqui virtual, menor e direita. Aqui eu coloquei o objeto entre o ponto antiprincipal imagem e o foco imagem. Também formação de imagem do mesmo tipo, com as três características aí, virtual, menor e direita. Aqui eu coloquei em cima do foco, no caso foco imagem, não foco objeto. Então ele se formou no mesmo ponto aqui também, ó. Olha só, imagem também menor, virtual e direita. E aqui eu coloquei o objeto entre o foco imagem e o centro óptico. E dá para perceber que essa imagem aqui também é uma imagem virtual menor e direita. Então, sempre as características das imagens formadas pelas lentes divergentes são as mesmas. Certo? Virtual, menor que o objeto e direita. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!